ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei Que céus e terra, que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Boa noite, meu amado irmão em Cristo Jesus, você aí na sua casa, adorando, louvando a esse Deus maravilhoso. Que Deus, né, nosso Deus é um Deus consolador, nosso Deus é um Deus que se faz presente. Eu creio que Ele está aí na sua casa, porque Ele vive e Ele reina para todos sempre. Vamos continuar nessa mesma ligação, adorando a esse Deus. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao verso 10. Aleluia. A palavra de Deus diz:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Essa palavra, eu creio que cabe muito bem para os dias de hoje. Eles estavam sentenciados à morte, mas Deus os livrou. O Deus de toda a consolação, momentos de tribulações a qual nós estamos passando, Ele nos consola para que trazemos esse consolo também a vós outros. Então que hoje, nessa noite, você possa ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Não temer nada, porque Ele não te deixará, não te desamparará. Ele está aí contigo. Em meio às tribulações, em meio às aflições, Ele se faz presente. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, que em meio a tribulações, em meio aos sofrimentos, Você nos livrou, Pai. Você nos resgatou, Pai, do poder das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Pai, continua consolando cada um, continua confortando, porque o Teu Espírito Santo é um Espírito Santo consolador, confortador, Pai. Nos traz, Pai, consolo, nos conforta, Pai, nesse momento de adversidade, nesse momento, Pai, de tribulação, de aflição, mas que nós, Pai, deixamos em Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, porque Tu tem levado sobre si, Pai, as nossas ansiedades, os nossos dilemas, Pai. Portanto, nós oramos em agradecimento. Muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Continua falando aos nossos corações, nos instruindo, Pai, para que possamos reter e colocar em prática, Pai, esta palavra, esta fé maravilhosa em Cristo Jesus. Muito obrigado. Vamos continuar orando, louvando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Este momento é o momento da gente agradecer, louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito, a Jesus pelo preço que Ele pagou na cruz por nós, porque é esse preço que tem gerado vida, que fez você hoje estar de pé, e que isso possa ser valorizado em forma de gratidão, com o entendimento de que Deus, Ele nos ama muito, que Ele quer a gente bem, que Ele quer a gente firme na presença dEle. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente. Deixa o perdão do Senhor alcançar a tua vida nesta noite. Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Quem é Ele? Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ele venceu para todo sempre. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele está vivo. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. O Senhor, Ele te sonda neste momento. Me amas, teu amor é O bem Senhor te ama muito maior mais do que você imagina. do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Diga para Ele: eu venho a ti, como filho que te ama. tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços, nos teus braços eu quero descansar. correndo
razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Oh, aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu correndo, correndo, irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Vou terminar nos Teus braços. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. A Tua presença é o nosso refúgio, Pai. E a importância da Tua vida é fazer com que o Teu nome seja reconhecido. Que possamos diminuir, Senhor. Que possamos ter humildade, ter amor. Para que o Senhor cresça em nós. Para que o Senhor seja exaltado entre as nações, onde quer que a Tua presença flua. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Esconda o rosto, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças,
dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. O meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que a tua presença cresça, Senhor, E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. Como serafins, E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Encha, Pai, com a tua presença, que possamos diminuir para que a tua glória nos invada, para que a tua glória nos encha, Senhor. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas meu lugar secreto, só tua graça me basta, Em tua presença, meu prazer. tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Tua presença É o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer.
Paz do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, sua família, sua casa. Depois desses louvores, desses cânticos, vamos fazer uma reflexão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu espero que todos estejam bem, estejamos em oração, sempre, confiando que o Senhor sustentará a nossa vida, guardará a nossa casa, guardará a nossa entrada e a nossa saída. E eu quero ler com vocês Atos 9, verso 19. Diz assim, Atos 9, 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardava também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento de todos os irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Até aí. Senhor, eu quero pedir a tua inspiração, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que a gente possa refletir muito nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O que você vai fazer depois da pandemia? O que você pretende fazer pós-pandemia? Talvez estivesse no seu coração, lá no início do ano, você fez uma lista, né, de muitas coisas. O que você vai fazer daqui 3 anos? Quais os seus projetos de vida? Eu lembro-me que uma vez uma pessoa postou num domingo, ela postou um template, esse é o nome técnico, né? Um template no Facebook, e esse template dizia assim, carregando a sexta-feira, e fazendo uma imagem de um download, né? Num domingo, carregando sexta-feira, baixando. Ela estava no domingo, já se lançando para a sexta, esquecendo que até sexta-feira, entre o domingo e a sexta, tem segunda, terça, quarta, quinta. Tem muita coisa para acontecer. Então eu posso perguntar a você, o que você vai fazer depois da pandemia? As pessoas estão dizendo que ficaram ansiosas,
Não. Vocês já eram ansiosas. Vocês já eram. Só que antes tinha muita distração, né? Agora tem distração também. Lives e mais não sei o quê. Tudo para distrair. E talvez esse constante acesso à rede social gera mais ansiedade. Mas talvez aquilo que você era, muita ansiedade, vontade que as coisas acontecessem, talvez você não tenha aproveitado esse tempo para te ensinar que todos os dias viraram sábado. Agora é claro que a pandemia já está mais, o isolamento já está relaxado, né? Me preocupo muito com isso. Mas vamos esquecer, não, vamos fazer memória. Vamos nos recordar para a gente conseguir mudar a vida, dar a maneira de conduzir a nossa história. Então, naquele momento mais rígido do isolamento, a gente não aprendeu que todos os dias eram sábado, ou todos os dias eram sexta-feira. Será que não aprendemos isso? De viver um dia de cada vez, de lembrar do salmista, basta cada dia, eu vou usar cada dia o seu momento, para não usar cada dia o seu mal, eu vou usar cada dia o seu momento, a sua grandeza, as suas surpresas e as suas bondades. Mas pensando na vida de Paulo, que eu poderia pensar contigo aqui, o que você vai fazer daqui a 3 anos? Que é o caso de Paulo, que é o caso do apóstolo Paulo. A gente esqueceu que poderia estar desfrutando dos dias, né? Desfrutando, se dedicando mais às nossas reflexões, às nossas memórias. Você imaginaria, por exemplo, que há 3 anos, você imaginaria que seria essa a tua vida 3 anos atrás? Em 2017 você cogitou a possibilidade de ficar 90 dias em casa, passar o álcool gel, bota a máscara. E a pessoa hoje que não usa máscara é uma pessoa brega, né? Você imaginaria isso? Você imaginaria que há 3 anos atrás você ia estar falando de uma pessoa que usa máscara, uma pessoa brega? Porque hoje quem não usa é brega. Todo mundo tem que usar. Talvez você não perceba, mas eu vou te mostrar que entre o verso 25 e 26, entre o verso 25 e 26, porque a gente lê a Bíblia, né, correndo, né? E não nota que ele estava em Damasco, desceram por um cesto, colocaram no cesto, desceram por uma muralha, e depois, no 26, ele chegou em Jerusalém. Como é que o cara em Damasco desce numa muralha pelo cesto e chega no versículo seguinte em Jerusalém? Do versículo 25 ao 26, para você que não conhece, eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Entre o 25 e o 26, tem um hiato, tem um gap, não um hiato não, mas tem um buraco de 3 anos. 3 anos entre o versículo 25 e o versículo 26. Está onde isso, pastor Sérgio? Está lá em Gálatas 1, que eu quero ler com vocês. Eu vou ler só do 15 ao 20. 3 anos. Você que lê a Bíblia correndo e que não quer mastigar o texto, que não quer perceber, caramba, o cara está em Damasco, desceu num cesto pela uma muralha, e ele já chegou em Jerusalém. Como assim? Não, tem 3 anos. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove-me revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim,
mas parti. Ele não foi para Jerusalém, eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos, verso 18, 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Acerca do que escrevo, eis que está diante de Deus e testifico e não minto. 3 anos. Entre 2 versículos. E você acha que a Bíblia está aí, quebra-cabeça? Não, tem muita coisa. Pensa na tua vida. Saulo, quando se converteu, quando encontrou com Jesus o caminho para Damasco, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. O pregador dos gentios experimentou 3 anos de deserto. O pregador dos gentios, num espaço de 3 anos, porque a gente quer que tudo aconteça rápido, né? 3 anos ele sai de um perseguidor que assolava a igreja, que entrava nas casas, Atos 8, que entrava nas igrejas em Jerusalém, e ele dispersava quem estivesse ali, e ele açoitava, ele arrancava de dentro das suas casas. Este era Saulo, o perseguidor, e num período de 3 anos ele sai desse homem cruel, zeloso com o mal, para uma pessoa a ser perseguida. 3 anos. No espaço de 3 anos, quem era inimigo virou amigo. Tem gente que não muda de opinião. 3 anos. E quem era amigo virou inimigo. 3 anos muda a nossa opinião, muda a nossa maneira de ver as coisas. 3 meses podem ter feito isso contigo, não podem? Podem ter te ajudado. 3 anos mudaram completamente a vida de Paulo. Num instante a vida se transforma. Num instante a vida dá um cavalo de pau. Quantos projetos não tínhamos? Na nossa igreja tínhamos uma reunião marcada para março, para organizar aqueles projetos que eu entreguei em 2019, para a gente começar a pontuar esferas missionárias, projetos da igreja. Não teve nada, não aconteceu nada. Teve reunião, meus irmãos? Teve? Não teve. Pensávamos naqueles projetos, nossa, vai ser legal, vamos tentar botar isso aqui para as crianças, fazer outra sala, ampliar, não aconteceu nada. Em um período de 3 meses. Quem imaginou isso? Quem imaginou que quando eu entreguei aqueles esboços de projeto em novembro, a gente ia viver isso? Então, num instante, tudo se transforma, tudo muda. Eu fui pegar as crianças no colégio na sexta-feira e recebi a notícia: segunda-feira não tem aula, todo mundo em casa, isolamento social. De repente, no riso, dizia o poeta, o riso faz-se pranto, o amigo próximo fez do amigo próximo distante, fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Aí Paulo nos ensina algumas coisas que a gente precisa, porque não é a pandemia que te trouxe desespero, não é a pandemia que te levou ansiedade. Talvez você já estivesse assim, ela só fomentou, né? Quem sabe não é um tempo oportuno para você reaprender? Eu sei que muitos estão sofrendo. Eu sei que muitos, a ansiedade cresceu, aumentou, temor, o medo. Nós estamos aqui
para te ouvir, para orar contigo, para mandar uma mensagem. Conte com a sua igreja. Eu reconheço isso. Não estamos num tempo para ficar teologizando, para ficar especulando quem fez, quem não fez. A gente está aqui para se apoiar mutuamente, para ser auxílio um do outro. Depois a gente pergunta, depois a gente questiona. Agora vamos experimentar esse momento, como Paulo, 3 anos no deserto. Paulo nos ensinou uma coisa maravilhosa, sabe o quê? Aprender a conviver com a solidão. Que coisa difícil, né? Aprender que a vida é feita de companhia e de solidão. Talvez a pandemia tenha nos ensinado isso. Aprender que a vida é feita de correria, mas também de ficar parado, de agito, mas de ficar estático. Então as pessoas suportam muitas coisas, menos solidão. Menos ter que ficar parado 90 dias dentro de casa. Mas Saulo nos ensinou que um apóstolo do Senhor tinha que aprender que vida de apóstolo é vida solitária, de caminhar sozinho. O apóstolo Paulo nos ensina de que no deserto ele teria que se virar sozinho. Agora você veio para o lado de Jesus, agora você tem que se virar sozinho, você está no deserto. Não tem apoiadores, não tem ninguém para te auxiliar, você está sozinho. E você vai ter que se virar com o que você tem. Deserto é um lugar de tentação. Sabe qual tentação que tem no deserto? Desejo de voltar atrás, a tentação de voltar atrás, de retroceder, de reclamar, de botar a culpa nas pessoas, de ficar lançando sobre o outro o seu sentimento de solidão. Não, o apóstolo agora precisa aprender a se virar sozinho. Para se virar sozinho, para aprender a se virar sozinho, não significa ter que contar mais com Deus. Que isso, pastor? Para se virar sozinho, não significa aprender a ter que contar mais com Deus. Sabe por quê? Com Deus não se conta mais ou menos. Com Deus se conta. Ponto. Com Deus não se conta mais ou menos. Deus está aí e pronto. Então Deus não vai se mobilizar mais ou menos. Deus está contigo. Dizia Santo Agostinho que não tem como dizer para a pessoa fica com Deus, porque Deus está mais com nós mesmos, porque Deus está mais em nós do que nós em nós mesmos. Você tem dimensão disso? É impossível dizer para uma pessoa fica com Deus, porque Deus está mais com ela do que ela com ela mesma. Pensa na sua vida, Deus está mais com você aí do que você com você mesmo. Então não se conta mais, porque Deus está. Compreender esses momentos e aprender que existe aquela etapa da vida que somos chamados a treinar no deserto. Treinar. O apóstolo que vai pregar aos gentios, ele precisa aprender a treinar no deserto. Jesus não treinou no deserto? Paulo também. Se você está vivendo esse processo de solidão, se nesses 90 dias, porque agora o isolamento está diminuindo, né? Mas se você com certeza aprendeu um pouco sobre isso, e você seguirá uma pessoa muito melhor. Então meu sermão é quase anacrônico, mas eu quero te iluminar, te ajudar a seguir muito melhor daqui para frente. Está vivendo esse processo de solidão? Faça como o apóstolo Paulo, tire proveito disso. Aproveita. Não adiantará ficar botando o domingo, baixando a sexta-feira como aquele template. Tire proveito de cada dia, de cada minuto. Aprenda com o apóstolo Paulo que é possível ficar sozinho e ficar bem. Dizia Jean Paul Sartre, se você tem pavor de ficar sozinho,
é sinal de que você está em péssima companhia. Aprenda! Aprenda com o apóstolo Paulo que você pode ficar sozinho e ficar muito bem. E que Deus está contigo e não preciso contar mais ou menos, Ele faz parte da minha vida. Aprenda com o apóstolo Paulo a não ter medo do silêncio, aprenda a ouvir, a dialogar com o silêncio. Pastor, mas você é meio de doido. Não, conversa com esse silêncio, fala com ele, e ele vai te ajudar, ele vai te levar a reflexões profundas, ele vai te ensinar. Você está ouvindo essa palavra, você está ouvindo esse sermão, porque o Senhor deseja aquietar a sua alma e te dizer que se você está sozinho, se está no momento de solidão, se você está treinando no deserto como o apóstolo Paulo, é oportunidade para crescer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mesmo no deserto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mesmo na pandemia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mesmo com um monte de escândalo de políticos corruptos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tem como fugir do deserto. Não tem como escapar do deserto. Não tente fazer isso. Se você saiu de um projeto que não deu errado, que deu errado, não se apresse a arrumar outro, a colocar algo na sua agenda. Não se apresse a cair nesse ativismo. Viva o seu luto, viva esse momento, aprenda com ele, viva o encerramento das etapas, organize na mente, comece a concatenar essas etapas difíceis que você experimentou, para depois iniciar alguma coisa. Mas viva, encerre. As pessoas não conseguem encerrar. Quando elas estão vendo que o negócio está caindo, está quebrando, elas estão tentando arrumar um jeito. Não, viva, encerra a etapa. Por quê? Porque nós precisamos de desertos para mudar de estação. Nós precisamos de momentos como esse para rever a vida, para rever a caminhada e para prosseguir. O deserto é essa bênção, porque deserto para o apóstolo Paulo é mudar de estação. O deserto é um período de transição, sempre no texto bíblico. É esse processo, essa transitoriedade que a gente vai vivendo, vai experimentando. O deserto faz isso. O deserto ajuda a mudar a pele, a mudar a vida, a mudar a cabeça. O deserto me ajuda a despedir-me das coisas que estragam a minha vida. É hora para isso. Mudar a cabeça, mudar a vida, mudar a pele. E se despedir de coisas pesadas que você não pode mais carregar. Aprenda a viver isso. Se a gente não aprender agora, será difícil. Quando as coisas voltarem ao seu normal. Aprenda com ele no verso 22, que as lutas que nos sobrevêm, que os momentos difíceis que se aproximam, nos fortalece. Saulo, porém, 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Ele não ficou de vítima. Ele não ficou reclamando: Senhor, eu fiz um acordo contigo no caminho para Damasco, o Senhor não disse que seria assim. Muito pelo contrário. Ele aprendeu que a luta o fortalecia, o encorajava, e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Então a luta que nós estamos atravessando, o momento que estamos enfrentando é para deixarmos mais fortes. Esse choro, essa lágrima, essas perturbações do coração, essas inquietações, elas desejam isso, te deixar uma pessoa mais forte. A luta que você está atravessando vai contribuir para você superar outros momentos difíceis que virão. Um motorista de táxi dizia que como a luta dele o deixou mais forte,
câncer da filha, uma mulher possessa, e ele organiza na mente uma oração, e ele entende na sua fala: isso está me deixando uma pessoa mais forte. Este homem com certeza tornou-se uma pessoa mais forte. A gente vai se entregar? Não, vamos aprender com o apóstolo Paulo, passando no deserto, aprendendo a conviver com a solidão e entendendo que essas lutas o deixavam mais forte. Verso 25 e 26, ele nos ensina uma coisa muito especial. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Colocando num cesto, desceram pela muralha. Chegou em Jerusalém, procurou-se juntar-se aos outros discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que a ele, Saulo, fosse discípulo. As lutas que nós enfrentamos, aparecem os amigos, mas aparecem também os bandidos. Os momentos conturbados que atravessamos, aparecem bandidos, aparecem amigos. Aparecem os inimigos e aparecem os amigos. Você precisa saber diferenciar. Paulo soube. Seus discípulos tomaram de noite e desceram por uma muralha. Foi juntar-se aos outros discípulos. Quando chegou lá, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Sabe por quê? Porque aqueles que deveriam matá-lo, agora cuidavam dele. A vida muda, né, meus irmãos? Aqueles que Paulo perseguiu, agora precisa da ajuda deles. Aqueles que viviam escondidos de Saulo, aqueles que viviam amedrontados, escondidos de Saulo, se tornaram tão corajosos que o receberam em casa. Você é cristão, você é uma cristã. Aqueles que te perseguiram um dia, você agora precisa recebê-los em casa. Você precisa acolhê-los. Porque Paulo está aprendendo com o próprio exemplo. Paulo está aprendendo com a própria experiência. Sabe qual? As pessoas dão meia volta na vida, as pessoas se arrependem. Se ele era perseguidor, agora ele precisa da ajuda dos apóstolos, a quem ele perseguia, e ele entende com a sua vida, com a sua experiência, as pessoas se arrependem. As pessoas cometem erros. As pessoas precisam de uma segunda chance. Você imagina Paulo reunido com os apóstolos e algum comentando: você matou a minha tia, você matou aquela criança, você arrastou aquela criança. Mas agora precisam acolhê-lo porque servem a Jesus. Eram inimigos, mas agora são amigos que cuidam e zelam e protegem e escondem Saulo. Viver com integridade custa caro demais. E eu vou convidá-los aqui para a gente caminhar para encerrar. Viver com integridade custa muito caro. E esse homem se vestiu como cristão. Esse homem se vestiu como um seguidor de Jesus. Eu antes perseguia esses, mas agora eu preciso deles. As pessoas se arrependem. As pessoas dão meia volta na vida, as pessoas precisam de uma segunda chance. Ser cristão não é fácil, ser cristão é isso. É receber a pessoa, é perdoar 70 vezes 7. Não é retroalimentar. Também não é dizer à pessoa que foi vítima, que sofreu, vai lá, você tem que perdoar. Não, é deixar que o tempo faça isso. Mas não é retroalimentar com ressentimento, mas é pedir ao Senhor:
Ser cristão não é fácil. É descer dependurado num cesto. Gente, o que é isso? O cara que perseguiu a igreja de Jesus, agora ele se coloca dentro de um cesto, nas mãos daqueles que outrora eram seus inimigos e que ele o perseguia. Ser cristão não é fácil. Vai que aparece um cristão não tão seguidor de Cristo, que fala: agora ele está no cesto, ele matou fulano, joga ele, deixa ele morrer. Não, isso é evangelho de Jesus Cristo. Ele perseguiu, ele matou, mas ele se arrependeu, então a gente tem que sustentá-lo, a gente tem que segurar o cesto para ele não morrer. E ele também confiar a sua vida àqueles que ele antes perseguiu. Imagine você, alguém que você perseguiu, que você foi cruel, ou que ela fora com você, te perseguiram, e agora você tem que confiar a sua vida a essa pessoa, deixar-se de pendurar, confiar que ela não vai largar, confiar que ela não vai deixar você cair, arriscar-se na mão de outra pessoa, que para você não teve bom testemunho até então, ficar nas mãos dos outros. Paulo nos ensina humildade. Humildade. E sempre a gente ouve por aí: eu ficar na mão dos outros? Eu? Não sabe com quem está falando? Não. Cristão é essa pessoa que entende que depende dos outros, e que eu entrego a minha vida e confio a minha vida. Sabe por quê? Porque antes de tudo, há um Deus na tua vida. Antes de ficar especulando sobre aquele que te fez mal, aquele que te perseguiu, ou você perseguiu aquela pessoa, então ela agora pode, querer te ferir, tratar e tramar contra a sua vida. Antes disso tudo, é preciso crer que há um Deus na tua vida, e que a gente se cerca tanto de argumentos, de justificativa. Eu preciso me lembrar que o meu rei teve uma coroa de espinhos, foi arrastou uma cruz pelo caminho, pelas ruas de Jerusalém, por amor. A gente às vezes está tão preocupado com o rótulo, com comodidade, tão desejoso de querer aparecer, de mostrar o melhor sermão, o melhor cântico, a melhor roupa. O nosso Deus viveu no deserto, feras e anjos podiam ver, e Ele mesmo nos entregou essa comissão de levar a sua mensagem. Então a gente não pode ser covarde. Às vezes tão preocupados em construir celeiros, em construir um templo bonito, em mostrar para as pessoas: agora lá na minha igreja cabem 5.000 sentados, ajuntando fortunas que o ladrão rouba. Eu me lembro de Deus, eu me lembro do Senhor caído, sangrando, e não tinha uma pedra. O conforto, aliás, era uma pedra para repousar a cabeça. E às vezes estão coniventes com aquilo que aborrece ao Senhor. Por exemplo, a banalização da vida. Isso aborrece Deus. Tratar a vida de forma fútil, isso aborrece ao Senhor. Senhor, nós encontramos essa mulher em prostituição. A lei manda apedrejar até a morte. E o Senhor, o que manda dizer? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A vida é norma suprema para Deus. E Ele colocou dogmas, Ele botou Torá, Ele colocou tudo de lado em prol da vida. E a gente não se aborrece. Onde está o nosso
grito de protesto. Onde que estão os profetas, né, que denunciaram os sacerdotes? Os profetas denunciaram os sacerdotes. Jeremias diz: essas tuas ofertas não valem de nada. Esse sacerdotismo, né, que fala com Deus, nós precisamos de levantar o nosso protesto como seguidores do Senhor. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos levantar a nossa voz como seguidores do Senhor. Fomos escolhidos para uma grande missão que nem a anjos foi dada o prazer de conduzir. Está na nossa mão. E que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe a tua vida, a tua jornada. Antes de você ficar especulando se estão tramando na sua vida, se você vai confiar a sua vida a alguém, há um Deus na tua vida, há um Deus na tua história. Vamos cantar um pouco. O pastor Johnny vai orar e encerrar depois com a bênção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Muito boa noite, igreja. Creio que você recebeu essa palavra abençoada, poderosa, de uma palavra em que diz que o apóstolo Paulo ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Esse é o evangelho de Cristo, como foi pregado, um evangelho de transformação de vida. É esse evangelho que eu creio que a palavra de Deus na sua vida tem transformado, né? Seja o que for, Deus ele transforma, porque essa é a essência do evangelho. Queremos desejar uma boa noite, um final de domingo abençoado, uma semana cheia da presença dele. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso ao qual Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, tem derramado da bênção dEle. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Pai, por esse culto maravilhoso ao qual podemos, Pai, Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Continua conosco, Pai, nos instruindo, continua nos fortalecendo, nos revestindo, Pai, para estar cada vez mais fortalecidos em Ti, para resistirmos, Pai,
a esses dias maus, a esses dias, Pai, problemáticos, mas Tu estás conosco, Pai. E nós oramos te agradecendo porque Tu é um Deus presente, Tu é um Deus vivo. Muito obrigada, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Declare, vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir. a beleza que há em Ti, Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão. sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo.